Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal. São agora quase 6 horas da manhã. Eu ontem tentei fazer um vídeo a falar sobre a alma. Esta é outra teoria, outra versão, muito mais impactante em relação à alma, aquilo que nós realmente somos, como é que nós fomos aqui, fomos enganados, fomos torturados, fomos apanhados, encarcerados aqui nesta realidade. Esta é uma versão ainda mais terrível em termos de como a alma realmente é aquela versão onde a alma não é criada nesta realidade, mas sim a alma vem de outras realidades, juntamente com o espírito. Então hoje vou falar sobre esta versão e eu espero que vocês entendam, porque esta versão é aquela que é mais real, aquilo que realmente supostamente aconteceu. As outras têm muito a ver com uma Matrix, têm muito a ver com influências que tenham, se calhar, arcônticas. Então é possível que não sejam verdadeiras, mas que tenham um bocadinho de realidade ali, ok, pessoal? Ou de verdade. Uma das versões que nós já sabemos é que, pronto, as almas não somos nós, a alma é um veículo. Vamos pegar na versão da parte da sabedoria hiperbórea, onde os espíritos foram pegados às almas, foram conectados às almas, e o nosso espírito realmente desapareceu. Quer dizer, ele realmente se desconectou do seu próprio ser e agora está a viver uma vida que não é a dele. Quer dizer, que não é consciente do seu ser. Pronto. Esta parte já da sabedoria hiperbórea, eu tenho aqui alguns vídeos a falar sobre isso. Depois temos do Brian Weiss, acho que é assim o autor, o psiquiatra, que fala sobre, que tem muitos livros, muitas vidas, muitos mestres, escreveu, né? Só o amor é real. E tem eu acho que também o João Capelo Gaivota, acho eu que também é dele, também foi um dos primeiros livros que eu li dele. E vemos também ali a trama da alma, como é que a alma é criada, porque a alma vem é criada através de uma nuvem de energia, é retirada e depois são criadas as almas, é como se fosse uma fábrica de produção de almas. E a partir daí a alma vai amadurecendo até chegar ao ponto de vir para o planeta Terra. Esta é outra versão. Mas esta, e eu quero já aqui dizer que a minha teoria é que essas almas são sintéticas. São almas sintéticas. É o que nós chamamos aqui no planeta Terra as pessoas que não têm, que são portais orgânicos ou que são NPCs. Sim, não estou a dizer. Dizem que essas pessoas não têm alma, mas eu digo que essas pessoas têm alma, mas são almas sintéticas, são almas que foram criadas para, de certa maneira, fazer o jogo tal como ele é, para que, de certa forma, nós, os outros seres que vieram de outros lugares, não despertassem. Imaginem, tu estás rodeado de NPCs. É impossível tu não seres influenciado por eles. Vemos muitas pessoas, e vocês já vão ver que vemos que muitas pessoas são influenciadas a fazerem certas coisas que nunca jamais fariam. Então, já sabemos que as pessoas que se deixam ser influenciadas é através da repetição, é através da promessa. É através de criar um sonho na sua cabeça, pensando que talvez aquela aventura que ela vai ter, que a pessoa vai ter ou vai experimentar, é algo maravilhoso, quando no final vai ser tudo um caos. Vemos, por exemplo, a parte da promiscuidade. Não é? Vamos, um homem começa a dizer, vamos para ali, vamos para a boate da luz vermelha, ou vamos frequentar esse tipo de lugares. Já sabemos que coisa boa não vai acontecer.
coisas não vão ser das melhores, mas já sabemos que a troca de energias com estes seres, com estas pessoas, não é das melhores. Eu também não recomendo vocês terem relações com qualquer pessoa. Vocês realmente pesquisem o passado da pessoa para ver que tipo de karma vocês vão pegar. Existe a probabilidade de a pessoa... Lembre-se que quando tu te juntas com alguém, o karma dessa pessoa é o teu karma. Imagina que a outra pessoa, tu casas-te, o marido tem um acidente, uma perna foi amputada, pronto, já tens aí o karma. Não é o karma direto, mas é o karma indireto. Imagina que casas-te com um homem alcoólico, ou drogado, ou uma mulher narcisista, uma mulher psicopata, uma mulher muito ciumenta, prontos, aí tens o teu karma. Então, depende e isto é só o superficial. Agora imagina a parte energética, onde estão a própria pessoa está interferida por entidades, forças negativas ou egregores ou miasmas astrais. Vamos imaginar que essa pessoa carga com isso tudo. Olha lá, a não ser que outra pessoa tenha uma energia e esses seres não se peguem a ela. Pode acontecer isso, pode. Mas se durar muito tempo vai interferir. Vai, que isto é como tudo na vida. Tantas vezes o cântaro vai à fonte que chega um dia que vai partir. Então é normal que vocês vejam que muitas das vezes quando um casal, os dois são muito diferentes, a outra pessoa tende a começar a comportar-se de maneira igual que a pessoa que tem mais força, que tem mais energia, que é aquele que realmente manda na relação, ou que tem mais força na relação. Se for mulher, o homem vai começar a ter um comportamento quase igual ao da mulher. Ou vai ser interferido por essas energias. Mas pronto, isto dá para muita coisa. Isto é preciso aprofundar bastante e é preciso que vocês leiam livros sobre este tipo de informações. Mas agora vamos ao que interessa, que é a parte das almas, aquilo que nós realmente queremos saber, ou melhor dizendo, que eu quero contar aqui, porque realmente é algo que vocês vão ter de saber e vocês vão ter de despertar. Vocês vão ter de ver os meus últimos vídeos, ou os meus vídeos onde eu falo sobre a alma, para vocês começarem a entender, para vocês começarem a conectar os pontos, começar a fazer o vosso puzzle, para vocês entenderem que vocês não são este corpo, vocês não são esta mente, vocês não são estas emoções, vocês não são os apegos, as vossas crenças. Vocês não são nada disso. Isso é uma trampa. A trampa são as emoções, a trampa é o mental, a trampa é o que tu acreditas que és. Se tu acreditas que te és culpado de tudo o que aconteceu na tua vida, ou que tu fizeste aos outros, já estás. Porque aí é a trampa do karma, é o vosso julgamento. Quando vocês forem a julgamento, porque isto, eu acho, falei muito superficialmente em outras partes, mas vocês já sabem que nós passamos por um julgamento. Isto é assim um processo. Vocês quiserem aprofundar, eu já falei aqui que vocês deveriam estudar o Tarot, o de Marselha, ou o Rai. Vocês estudem o Tarot e vocês vão entender como é que é, não só vão entender como é que é este mundo, mas também como realmente funciona o mundo. Então estudem, mesmo que vocês não apreciem muito o Tarot, mas lá está toda a história da humanidade e vocês vão ficar totalmente surpreendidos como o Tarot tem toda essa informação. Uma vez que vocês saibam que vocês vão ir a um julgamento, porque isto é mesmo assim, fazem um julgamento e lá só existe um culpado e esse culpado és tu. Não existe inocentes, só existe culpados. Porquê? Porque a pessoa ainda acredita que é este personagem. A pessoa caiu aqui, acredita que é este personagem, acredita em toda esta realidade, apegou-se à realidade, apegou-se à família, apegou-se ao trabalho, apegou-se aos desejos, apegou-se à culpa e tudo e mais alguma coisa
e quando morre ainda vai com este personagem, ainda vai com o corpo, vai com o corpo mental, vai com o corpo emocional e vai com a alma, evidentemente, e vai. Então, a partir daí pode acontecer muitas coisas. Vais para os reinos de baixo astral, onde é o purgatório, e lá vais passar ainda por outra tortura, já não bastou o da Terra, ainda tens que ir para outra. Isto aqui é demais. Isto parece, este mundo parece uma ala psiquiátrica, ou uma sala de torturas, onde toda a gente leva, quer dizer, a alma, coitada, a alma foi criada para ser torturada. Eu não sei se vocês estão a entender isto, mas a alma foi criada para ser torturada. Mas a alma de quê? Atenção, e agora vamos ir por outro lado, que é, ok, eu tenho a alma. A alma, existe a probabilidade de existir a alma sintética, que foi criada para aqui, para estes avatares, para estas pessoas, para os agentes Smith, ou para os NPCs, existem as outras almas. E aqui vem a parte mais difícil que toda a gente deveria saber e que realmente, ou vocês, a sério, aqui vocês estejam atentos ao que vocês vão ouvir, porque isto é muito sério. Porque ou vocês fazem o vosso trabalho, como realmente aquilo que vocês sois, já chega de estarem aqui a fazer figura de parvos, idiotas, porque é isso mesmo que nós somos. E realmente esses seres que nos apanharam realmente são bastante inteligentes, têm uma tecnologia muito avançada e realmente nos quebraram completamente. Então vamos lá. Eu já falei aqui sobre o que é a alma. Eu já tive a oportunidade de ter o contacto com essa alma, saber o que é uma alma, e até hoje nunca ouvi ninguém falar sobre o que é uma alma. Toda a gente diz que nós somos almas, mas não aprofundam, não dizem o que é. Eu sei, eu vi, eu senti. Então, a alma é um corpo que foi criado para experimentar. Tem essa energia de querer experimentar, de querer realizar as coisas. Ela tem uma... Vocês veem bem, e é para tentar explicar melhor, vocês veem que nós, como seres humanos, somos pessoas muito curiosas. Queremos experimentar. Queremos experimentar, ir, colher todas essas experiências, todas essas informações. E isso, tu has de ver que as pessoas que realmente vivem esta vida, que realmente têm hobbies super espetaculares, ou têm trabalhos super espetaculares, ou dentro desses trabalhos têm 1001 experiências, estão sempre em contacto com o público ou a fazer certas coisas, vocês vão ver que essas pessoas são realizadas. Ou seja, tu vês a aura delas e tu dizes, uau, essa pessoa vai muito além. Quer dizer, esta pessoa está mesmo no mundo das 7 maravilhas. Pois, essa alma está realmente a fazer aquilo para que foi criada. O espírito, a alma que está dentro dele, está dentro daquele corpo, realmente está a ter a experiência que ela quer. Enquanto que a maioria de nós não está a ter isso. Uma pessoa que não seja feliz, que não seja realizada, que esteja num... Vamos imaginar, que esteja num relacionamento tóxico, que não tenha dinheiro para pagar as contas, que não tenha amigos, que viva num país ou numa casa onde não esteja bem, etc, que esteja numa família tóxica. Não importa aqui a situação. O que importa é que é uma alma apagada. Então, este mundo, o que existe são almas apagadas, totalmente apagadas. O que tu não vieste aqui para te divertir. Pode ser que, como aqui é um mundo dual, o bem e o mal, então isto é normal que sempre vai haver pessoas que tenham boas vidas e outras que não. Ok?
mas aqui a maioria não tem boas vidas. A maioria não tem. E mesmo aqueles que tenham, sempre vai-lhes acontecer alguma coisa. Se não vai acontecer nesta vida, vai acontecer para a próxima. E é preciso ter muita atenção que muitas almas já se venderam. Já se venderam. Já venderam a sua alma ao diabo, ao demiurgo, e agora estão aqui a fazer o trabalho do mal. Muitos têm vidas boas, outros estão em postos de poder. Ou são super ricos. Então, esses já foram vendidos, a alma já foi vendida ao diabo, muitos deles estão a fazer o seu trabalho, outros pode ser de outras entidades que reencarnam aqui e estão nesses postos de poder. Não sei, mas mais ou menos isso é assim. É o que eu digo, essa alma, realmente a alma, aquilo que nós realmente somos é esse corpo bastante potente, que podemos dizer que ele é bastante potente, com essa energia de querer vivenciar, de querer obter experiências, de procurar, porque ela vai querer ter essas experiências aqui neste planeta, sejam boas ou más, porque é mesmo assim agora. Então, já sabemos que temos essa alma. Mas espera aí, eu aqui comecei a duvidar de certas coisas, porque existem várias teorias, e a teoria mais que as pessoas está mais aí no auge é realmente que as almas foram criadas e nós somos as almas. E que nós fomos conectados às almas. Pode ser correto? Pode. Mas existe outra versão, onde nós, como espíritos, querendo experimentar, o que é que nós fazemos? O espírito, ele próprio tem a sua própria alma. A alma é o seu veículo. O veículo que ele vai dizer assim, bem, eu preciso de um veículo, porque isto é mesmo assim. Recorde, isto é comum. Imaginem que existe uma IA. Eu tenho aqui uma IA, eu criei uma IA. Vamos ver, a IA é o espírito. Ok? Perfeito? Sim. Então, eu digo assim, e agora? Como é que eu posso experimentar estas realidades? Estas criações? Como? Espera aí. Vou criar um corpo. Mas este corpo tem que ter aquelas condições, aqueles programas de ser curioso, de querer experimentar. Então, é uma força muito potente, mas mesmo muito potente. É fantástica e potente. Hã? Realmente eu gostaria que vocês tivessem tido a mesma experiência que eu, para vocês entenderem o qual magnífica é a nossa alma, esse veículo onde nós estamos. Neste momento aqui já estamos capazes, mas realmente aquilo que realmente a alma é. Então, o que é que nós fazemos? Entramos para dentro desses veículos, que é a alma, e tu dizes assim, eu sou uma alma. Não, tu não és uma alma. A alma é um corpo criado para que o espírito entre e depois consiga vivenciar tudo aquilo que ele queira. Ele vai entrando nos corpos, nestes mundos, nos avatares, e vai vivenciando. Só que existe um problema. As almas, como tudo nesta vida, os espíritos são muito idiotas. Eles não sabem de tudo. Eles experimentam. Porquê que eles experimentam? Porque não sabem. Então, se eles encontram mundos como este, ou como outros quaisquer, que são muito densos, e se eles decidem entrar, a culpa é deles. E se depois eles são apanhados, torturados, lavados, aí o problema é nosso. Mas a alma, e isto é uma das coisas, diz-se, aqui há várias versões, que existe nestas realidades outro tipo de seres que se separaram da sua própria criação. Vamos imaginar que isto seja assim. Eu não sei. Vamos imaginar que os espíritos não são seres independentes. Simplesmente são enviados, saem de algum lado, são criados por alguém, por algo, e depois, para fazer o quê? Para colher informação. Para ter essas experiências.
vai pelo mundo, ele colhe todas essas informações, ele tem todas essas experiências e volta à base. Voltou ao que era, ao seu Criador. Vamos imaginar que é assim. Só que existem outros, ou que foram criados já dentro da criação, para fazer o drama, ou esses mesmos, que eram espíritos que entraram dentro de corpos, desses avatares, ou dessas almas, o que pode ter acontecido é que eles entraram em outras coisas, outros avatares, ou criaram outros tipos de avatares, e eles nunca mais voltaram àquilo que eles eram, de onde saíram. Então, agora, que eles não têm energia, para quê? Para poder se alimentar. Quer dizer, eles chegam a uma altura em que eles vão ter de se apagar. Então, para que isso não aconteça, eles precisam das almas que estão aí, dos espíritos os mais novos que andam por aqui. Então, eles caçam essas almas, esses espíritos que estão dentro das almas. Como esses espíritos, essas almas, começam a entrar por outros reinos, começam a procurar para querer experimentar, então, esses seres metem trampas. E como a alma é muito curiosa, e vocês veem que nós somos muito curiosos, o que eles fazem é ir lá ver o que é aquilo. E quando entra, já está. É apanhado em uma frequência, é como se fosse um magnetismo. Ok? Temos o lado A e o lado B. Tal, ficou colado, já não sai. Esta é uma das formas de apanhar a alma. Uma vez que é apanhada, vai para laboratórios, ou vai para fábricas, ou vai para lugares onde começam a vibrar a alma, a quebrar a alma. Não importa se dura um dia, se dura 100 anos, se dura 1000 anos, essa alma vai ser quebrada. Okay? Tu já vais ser de tal forma quebrada, moldada, que tu jamais vais saber mais ou menos quem tu és. O que vai acontecer é que eles criaram estas realidades, estes mundos, ou de certa uma vez que a alma é atrapada, ela é torturada de uma forma atroz. A sua energia é totalmente modificada. A alma vai se resistir, porque ainda tem também, a consciência está lá, também está a tentar se resistir, mas não vai conseguir e vai ser totalmente quebrada. É como a tortura das eras medievais e mesmo de agora, né? As pessoas que são torturadas. É a mesma coisa. A pessoa vai quebrar sim ou sim. Então a alma vai aceitar o novo corpo. Eles vão lhes dar um novo corpo e o corpo é o ser humano. E a partir que no momento em que entras aqui, tu passas pela lavadora, a alma já está toda moldada, passa pela lavadora, né? Para soltar ainda mais aquilo. Tu estás virgem naquele momento, tu entras para a roda do karma. Então, tu vais aceitar, tu dizes assim, a única forma de tu entrares neste mundo é tu aceitares. Então, a alma tem que ser torturada ao máximo para chegar a um ponto em que vai quebrar toda aquilo que ele é e vai moldar ao que é um ser humano, né? A própria energia e ela aceita, e uma vez que aceita todos os contratos, aceita o programa da Matrix, não é? Os 12 signos. Já não há maneira de tu sair daqui assim, eu vou sair. Não. Estamos num mundo com uma vibração muito baixa e depois não há maneira, porque depois estamos virados completamente para fora ao mundo das ilusões. Pensamos, depois o próprio Estado, o exterior vai-te moldar. A tua família, vão-te pôr uma família que já está totalmente lunatizada. Tal, já fostes. Começas a ser programado. Tu és da religião cristã, tu és da Jeová, tu és coisa. Eu sou branco, eu sou preto, eu sou cinzento. Aqui existem tantas formas de depois de nos quebrarem
mentalmente de nos programarem para que a gente não saia. Quem pense que realmente é este personagem, depois, quando morre, como está totalmente condicionado a este mundo, apegado a este mundo, e vamos ver como é que foi a vida da pessoa. Se a pessoa sai toda lixada, né? Torturada, ainda é pior. Aí, pronto, aí é mesmo. Entra, porque não está acordada, não expandiu a consciência e já está. Tchau, volta. A partir daí, o ciclo kármico começa. Aí, a sério, é bom que vocês façam o vosso trabalho aqui em vida, porque eu já falei aí muitas vezes que depois de morte não há muita solução. Então, em vida, ou tu fazes o teu trabalho, porque no momento em que tu morres, é no momento em que tu sais. É que tu tens a tua oportunidade de escape, de fugir da Matrix. Se não aproveitares essa oportunidade, existe outra porque não estás com a vibração certa. Não, estás muito condicionado aos programas do planeta Terra. Às emoções. Aquilo que tu acreditas que é o mundo que tu fizeste, aquilo que não fizeste, a tua família, ao teu trabalho, aos teus desejos, aos teus apegos. Tudo e mais alguma coisa. Então, o que vai acontecer? Tu não vais embora. Vais ficar por aqui. Porque é para isso que foi criado esta Matrix. É assim, este vídeo não está completo. Vocês têm que ver os outros vídeos que eu tenho aí. Para vocês começarem a fazer as conexões todas. E vocês, né, tirarem as vossas conclusões. Se vocês querem acreditar na New Age, que vem aí o Salvador, e todas essas trampas, essas ilusões que nos mete a Matrix, perfeito! Não há, é o que eu digo. Cada pessoa escolhe o seu caminho. Agora, se tu ouves o meu vídeo e não fazes nada, tu continuas com as mesmas tretas, a seguir os mesmos caminhos, as mesmas ilusões, as mesmas trampas, não dá, meus amigos. A não ser que tu sejas uma alma, é o que eu digo, pode ser isso, uma alma sintética. E não, pronto, e viva a tua vida. É que nem sequer deverias estar a ver estes vídeos. Nem deverias. Deverias estar a ver outras coisas, menos isto. A não ser que sejas uma pessoa farsante e que goste também de falar dessas coisas, porque existe o ego espiritual, então cada pessoa escolhe os seus programas, não é? Ou se conecta a esses programas e depois acha que eu sou um mestre e essas coisas todas que nós ouvimos por aí. Sou um ser iluminado e jogo um jogo da iluminação. Eu já disse que a iluminação é uma ilusão. Se vocês quiserem evoluir, querem se iluminar, metam uma tomada, uma ficha, metam no cu, né? E pum, faz luz. Assim vocês são uma pessoa iluminada. Mas tem razão. Nós temos que ter energia. Nós temos que aumentar a nossa vibração. E a alma vibra. Então, vibra, tem que se iluminar. Para quê? Para depois, no momento da morte, bem, saímos como um tiro. Tá? 45 graus, velocidade da luz. Temos que superar a velocidade da luz na direção muito mais além de Saturno. Ok, pessoal? Tal, 45 graus. Como um tiro. Não olhem para trás. Não olhem. Temos que passar a parte onde está o planeta Saturno, que é a última barreira aonde nós vamos ter de certa maneira os seres que querem sair do planeta Terra vão passando pelos planetas, existem barreiras, e quando chegas a Saturno, que é a parte mais difícil, que é onde realmente tu vais ter de desprender do personagem. Então aí é a parte mais difícil, onde é a prova mais difícil, porque tu vais ter de largar o personagem completamente. Se não largaste o personagem completamente e tiveres medo, e agora o que é que eu vou ser? E agora o que é que vou me tornar?
quer dizer, agora eu vou desaparecer. Pronto, aí é a última barreira. Ok? Se não desprendeste do personagem, tu não vais conseguir passar. Chegas ali, paras e voltas. Entenderam esta parte? Isto não é informação minha. Isto existe aí muita informação e esta é uma das teorias que existem e que está dentro do Tarot de Marselha, está nas pinturas del Bosco, está em todo o lado. Então, a informação, se nós formos mesmo conspiranoicos, mesmo daqueles mesmo que gostam de saber tudo, com certeza nós vamos encontrar, porque já existem pessoas a falar sobre isso. Já há muitos anos. Então, estes temas de conspiração, sério, estas pessoas que estudam este tipo de coisas, né? Dos quadros, do tarot, a sério, são gente que realmente sabe o que está a dizer e consegue interpretar bem as coisas. Este mundo não está tão controlado como eles pensam. Nós ainda podemos sair. Ainda temos a oportunidade de sair. Só que, evidentemente, eles fazem o seu trabalho, né? Criando as guerras, criando o drama, manipulando os alimentos, espalhando as drogas, né, pelo mundo, porque são eles realmente quem faz isso são os que controlam o mundo, para adormecerem as pessoas, para viciarem as pessoas. São eles mesmos que criam essas grandes empresas de Netflix e tudo e mais alguma coisa, do streaming. Então já vemos que nós todos estamos apanhadas por tudo e mais alguma coisa. Estamos sempre focados para fora. Então, evidentemente, agora estamos a chegar ao final, onde vai ser a colheita. A colheita, eu não digo que seja a colheita, né? A colheita das almas, mas pode ser que seja o nosso final. Eu já falei aqui muitos vídeos sobre os metaversos, como é que nos vão apanhar dentro dos metaversos. Vejam esses vídeos aí, onde eu falo sobre isso. Neste momento, estamos a levar para esse lugar. Onde a nossa consciência, o nosso ser, vai ir para dentro dos metaversos. E a partir daí até o ano 2050, mais ou menos, se não acontecer nada, se não houver uma revolução, coisa que eu acho difícil, mas pode acontecer, ou podemos, de certa maneira, existem outras teorias, é que como nós estamos a despertar, o que é que está a acontecer? A New Age, os agentes Schmidt da New Age, estão a dizer que vamos para a quinta D e que o mundo vai vibrar noutra vibração e vamos ir para outros mundos, para o que seja, e prontos. Só que vamos continuar dentro do jogo, não saímos. Tu não tens livre-arbítrio, certo? Foste tu que escolheste ir para a quinta D? Não, de certa maneira não. Então tu vais lá e vais continuar a viver a tua vida, sem saber quem tu és. Então isso é outra trampa do próprio sistema. Ele está a ver que as pessoas estão a querer ir embora, estão a despertar, então elas vão dizer, não, vamos pegar neste e vamos colocar no outro mundo. É outra prisão, se calhar um bocadinho melhor, ou bem melhor, mas continuam presos. E a partir daí não há maneira de sair. Acho eu. É o que dizem. Não há maneira de sair dali. Vocês, se forem para esses reinos, tchau, boa noite. E aqui também é a mesma coisa. Uma vez que tu entras dentro dos metaversos, a partir daí é quase impossível. Se nós estamos aqui, é quase impossível, com este sistema depredador. Imaginem tu ires para dentro de outros metaversos. Aí, amigos, se vocês acham que este metaverso é maravilhoso, é espetacular, eu quando olho para este metaverso vejo a porcaria que ele é. As pessoas que têm os olhos abertos conseguem ver bem a porcaria, até onde é que isto vai, né? Mas tu vais para dentro de metaversos, o que é que vais lá fazer, meu? E está tudo preparado para isso. Mais ano, menos ano, as pessoas vão entrar. E isto é como tudo na vida. Eles não te vão dizer, tu não vais lá por livre vontade. Muitos vão ir, mas outros vão ser empurrados. Tu não vais ter outra escolha.
Não é que tu próprio tu vais decidir. As pessoas que levaram a pica, eles foram obrigados? Não. Muitos vão dizer assim, sim, eu fui obrigado. Não. Tu foste lá voluntariamente. Tu deste o braço. Verdade ou mentira? Alguém chegou, bem, em alguns países até parece que foi um bocadinho mais pior, talvez como a China, mas a China já sabemos que isso aí já está muito avançado. As pessoas já cederam o seu poder. E já o próprio governo, a situação em que eles vivem é quase de escravidão. Ou obedeces ou te expulsam do sistema. E uma vez que te expulsam do sistema, a tua vida acabou. Então, eles próprios, por livre vontade, entre aspas, vão meter-se. Vão dar. Né? E já sabemos que, vocês já viram as imagens, as pessoas que com o seu telemóvel, ali a mostrar que estava verde, porque senão não andavam de metro, não podiam pagar as suas contas, estava tudo bloqueado. Então vejam bem a situação que vivem neste momento os chineses, que agora querem implementar na Europa. Imaginem! Então as pessoas vão ir, assim como nós entramos aqui de livre vontade, entre aspas, primeiro torturados, massacrados, a nossa alma moldeada. Então, uma vez que nós aceitamos este mundo, ficamos presos a este mundo. Meus amigos, esta é a nossa situação atual em que nós estamos. Isto é muito, é sério, eu estou a falar isto só por alto, mas isto é muito mais profundo. Muito mais profundo. Procurem canais onde se fala sobre estes temas e vocês vão realmente, quando vocês, isto vai muito mais além. Muito mais além. Os meus vídeos aqui que eu faço, já estou a tentar ajudar, já ajuda as pessoas a se desconectar, que eu já disse, nós temos que soltar o personagem. Se vocês não entenderam essa parte de soltar o personagem, sinto muito por vocês, mas acho que o vosso destino está a chegar a um ponto em que vocês nunca mais vão sair desta ilusão. Estamos no final, meus amigos. Estamos no final. Vocês pensam, vocês ainda acreditam nesses da New Age que vos estão a comer a cabeça? Vocês não precisam de fazer nada, que vem, as vibrações estão aí, que estão a mudar e tu não faças nada. Não trabalhes em ti, não largues o personagem e depois vamos ver qual vai ser o final. Depois não te queixes. Ai não, eu não ouvi ninguém a falar sobre isto. Se chegaste até aqui e ouviste este vídeo e continuares a viver o mundo da Matrix, a experimentar o mundo da Matrix. Por exemplo, eu já vos falei muitas vezes que a espiritualidade não existe. Se vocês não querem acreditar, isso é problema vosso. Eu já fiz o meu trabalho. Se vocês quiserem continuar a acreditar na ilusão desta realidade, isso é problema vosso. Então, quando chegar a vossa vez, quando chegar o dia em que vocês não consigam mais sair daqui, em que a vossa alma, essa alma que vocês foi apanhada em outras dimensões, em outras realidades, quando essa alma nunca mais conseguir se libertar, tchau. Aqui ainda temos oportunidade. Como vocês veem, pelo que parece, ainda temos probabilidade de sair. 45 graus, velocidade da luz e focarmos além de Saturno. Além de Saturno. Antes, continuas dentro da Matrix, da ilusão. Para além de Saturno. Foca-te para além. Porquê? Porque existe uma vibração. Nós temos que passar esta vibração da Matrix. Então, todo o teu ser tem que estar desapegado de tudo e de todos. Para tu começares a ter essa vibração. Uma vez que tu não te conectas com este mundo, tu já não existem barreiras. Faz como eu. Vê os meus vídeos. Eu sei que há muitos vídeos é um bocado difícil de ver por causa da minha maneira de falar e porque eu estava sempre também
É o que eu digo, quando uma pessoa não está habituada a falar aqui para a câmara e não, realmente não, eu, por exemplo, não tenho muita vida social, não sou muito falador, então chegar aqui e começar a falar, por exemplo, agora são 40 minutos, falar 40 minutos de maneira fluida é impossível. Então, mesmo que seja difícil para vocês verem esses vídeos, lá está muita informação. Eu conto pronto, há informação que de certa maneira não tem muito a ver com isto, mas vejam para que vocês comecem a ver fazer as conexões. Pode ser que vos ajude. Vejam também outros vídeos de outras pessoas, de outros youtubers, de outros... Para quê? Para começar a entender muito melhor este mundo. Mas se vocês não meterem a mão na massa, se vocês não meditarem, se vocês não... Eu, por exemplo, eu sempre medito. Ontem meditei, tal. Comecei a fazer uma coisa. Eu não sou este corpo. Eu não sou esta mente, eu não sou estas coisas. Comecei a fazer a minha desconexão. Porquê? Porque todos os dias tu tens que fazer isso. Ou deverias fazer isso. Vai haver processos do desligamento, como eu já disse, e tens que saber quem é a alma. No momento, a alma não, o espírito, tu tens que fazer essa conexão com o teu espírito. Se tu não fizeres a conexão com o teu espírito, esta alma que está aqui, está moldada, está torturada, já está presa, já está nas suas alunizações, alucinar, não é? Está aqui toda alucinada em relação com estas mentiras, com esta ilusão, com o Maya. Então já não há maneira, não é? Já não há maneira de sair daqui. Já prontos, é o que a casa gasta, não é? Vocês vão ter de fazer o vosso trabalho, tu tens que te conectar ao teu ser, aquilo que tu és, para saberes, espera aí, mas eu falo muitas vezes que nós não somos a alma, e não somos a alma, mas nós vamos precisar da nossa alma para sair daqui. Então nós vamos ter de empoderar a nossa alma, aquilo que nós somos, aquilo que somos não, o nosso veículo, porque foi esse veículo, nós entramos dentro desse veículo da alma, para quê? Para poder experimentar das coisas, fomos apanhados, agora nós estamos aqui e vamos dizer assim, agora vou soltar. Não, tu vais ter de levar a tua alma contigo, porque a alma é o teu veículo. Eu acho que seja assim. Então, a alma não é uma coisa que a gente diga, não, eu largo a minha alma. Não. A alma é o teu veículo. Quando chegas depois, quando vais de volta para o sítio de onde saíste, ali possivelmente largas a alma. Como se fosse um investimento. Sais, sacas e vais-te embora. Até lá não largas a tua alma é muito preciosa. Hein? Eu já sei que já falei aqui coisas erradas, ou coisas contrárias, mas tenham atento a esta informação, porque eu também estou atento. A minha alma é a minha alma, enquanto eu não sair daqui, eu não largo a minha alma. Jamais. Ela vai ser a minha companheira de viagem. E realmente é o que eu digo. E se calhar viver outras experiências. Eu tenho a minha... Agora para terminar, vou contar um bocadinho a minha história. Aquela que eu penso que pode ser uma variante da minha história em relação a como eu cheguei aqui. Existe porque uma vez fiz uma hipnose regressiva e a gente foi ver de onde é que eu vim, de que planeta, etc. E possivelmente existe essa possibilidade, que não seja uma fantasia, né? Que eu tenha vindo de um planeta muito, muito avançado. Muito avançado não, é um planeta onde nós, os seres, somos, não temos estas barreiras, esta densidade que tem o ser humano. Então, nós estamos lá, somos uns seres azuis, não trazemos roupa nem nada, não somos tecnologicamente avançados, mas somos o que se pode dizer espiritualmente muito avançados. Nós somos, viajamos pelos metaversos, pelas realidades e temos o nosso mundo. O que é que aconteceu? Aconteceu que estas mesmas entidades que estão aqui, que dominaram estes mundos, que o planeta Terra antes não era dominado por esses seres, simplesmente foi-se apoderado. Nesse mundo de onde a gente vem,
eles também querem apoderar-se dele. Só que não conseguem entrar. Porquê? Porque nós estamos numa vibração muito elevada. Por exemplo, aqui no planeta Terra é 1000. Nós lá somos 2000. 2000 não, 20.000. Então é muita vibração. E eles não conseguem entrar dentro lá. Então, como nós já estávamos a observar que eles andavam aos arredores do planeta a tentar saber como é que eles podiam nos possuir, não é? Porque aqui, realmente entrar, começar não é como aqui, infiltrar-se desde dentro, é o que fazem aqui os polícias quando querem arrebentar as manifestações, não é? É de dentro, normalmente. Então eles querem entrar a ver se encontram. Então nós, ao vermos isso, decidimos vir ao planeta Terra, aqui, ter conhecimento, adquirir informação. Então, para isso, nós tivemos que moldar o nosso corpo, moldamos a nossa energia para podermos entrar no planeta Terra. Então, nós viajamos pelas dimensões e viemos para o planeta Terra para quê? Para colhermos informação, para sabermos como é que funciona, como é que estas entidades agem. Isto tem muito que se liga, há coisas que eu não entendo, porque é que a gente tem que reencarnar, mas tivemos que encarnar, foi assim. Viemos, de certa maneira, 40 seres para aqui, e já sabíamos que isto ia ser difícil, depois sair. Esta possivelmente é a minha segunda vida, e por isso a missão já está concluída, de certa maneira, e já está na altura de irmos embora. Por isso é que muita gente se sente que não é deste mundo, não é? Mas aqui há muita coisa que se liga. Pode ser implantes de seres de outros mundos, que eles não querem morrer, não é? Já sabem, eu acho que vocês já sabem sobre esta história, não é? O que eles fazem, essas entidades, como não querem ir embora, não querem morrer, porque não são imortais, não é? Porque se desligaram daquilo que eles realmente eram, meteram-se em corpos, não querem voltar, então eles vão desaparecer, de certa maneira. Chega uma altura em que eles vão ter de desaparecer. Acho que é assim. Pode ser que seja assim. Então, o que é que eles fazem? Eles, com a tecnologia, metem em chips as suas memórias e depois, em um corpo qualquer, eles vão lá e inserem o seu cartão. E a partir daí tu tens duas memórias. Eu recordo que vivi na Lemúria, vamos imaginar. Eu recordo que vivi não sei aonde, neste planeta, neste. E afinal são os implantes de memórias de outros seres que estão também dentro dos corpos. É assim que eles até encontrarem um corpo onde eles se possam depois, de certa maneira, manifestar. Por isso é que eles fazem experiências com as mulheres e com os homens. Não é? Vocês já sabem, as abduções. Então já sabemos que existem esse tipo de experiências. Para quê? Para que eles consigam também, de certa maneira, depois serem como nós. Já que eles já perderam, acho eu, que seja assim. Existem muitas histórias em relação a isso e prontos, em termos dessa parte das abduções, por que razão é que eles fazem isso? Mas para isso existem aí os expertos do YouTube, que realmente há muita gente que sabe sobre isto e que tem bastante informação. Pronto. Esta é a minha pequena história. Pode ser que realmente eu não venha deste planeta, claro que sim, mas também pode ser tudo uma alucinação. Meus senhores, muito obrigado por vocês estarem aí. Eu espero que vocês tenham entendido a gravidade da situação em que nós estamos. A sério, não queiras estar aqui 1 milhão de vidas sempre nesta porcaria. Isto não é vida. Isto não é estar a experimentar. Amigos, não se deixem enganar por estas emoções, pelo brilho, porque é tudo uma fantasia. Tudo uma fantasia. Bem, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem vidas. Até ao próximo vídeo.